9. Atenção, vamos mudar de assunto, um assunto muito sério, muito bom e interessante. O projeto Saúde em Foco traz essa semana uma roda de conversa intitulada Homeopatia e Cidadania. Essa iniciativa tem como objetivo promover um bate-papo aberto, né? Uma conversa como teremos aqui em relação à homeopatia. Aqui são apenas 5 minutos, lá se amplia. E a proposta de cuidado, tecendo uma possível relação dessa terapia com o exercício da cidadania. Tá aí. Gostei, cidadania com homeopatia, até rimou. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com a farmacêutica Ana Paula Belisário. Ela já está conosco, eu vou pedir até para que ela nos conte aqui exatamente a diferença. Homeopatia e alopatia. Seja bem-vinda, querida. Bom dia. Obrigada. Estabelece para nós essa diferença, homeopatia e alopatia. Sim, então, por favor, Ana. Hoje, como você falou, nós vamos ter esse encontro, né? Hoje nós estamos tentando falar um pouquinho da homeopatia e fazer uma interface, uma correlação aí com a cidadania. Que bom. Dentro dessa realidade, nós temos uma polaridade, alopatia e homeopatia, né? Então, o diálogo sobre isso é que vai se construindo uma nova condição melhor para aqueles que desejam a melhoria de sua saúde, né? Que é através do diálogo a gente se empodera com o conhecimento e passamos a entender um pouco melhor o que a homeopatia propõe. É porque falta informação, Ana Paula. As pessoas se confundem muito, as pessoas criam muitos mitos e tudo mais. Exato. Então, a homeopatia é uma terapia médica, né? Constituída, sistematizada lá no século XVIII, que chega até a data de hoje, aos dias de hoje, onde a gente trata o indivíduo a partir de um princípio de cura, que é a semelhança. Certo? E a alopatia, ela trata o indivíduo a partir de outro princípio, que é o princípio dos contrários. Então, como que a gente pode exemplificar isso? Às vezes assusta, mas vou falar de uma coisa que todo mundo um dia já teve, que é a febre. Então, se eu tenho febre, se eu vou na alopatia, eu tomo um antitérmico, algo que vai barrar esse processo da febre e regularizar isso novamente no organismo. Na homeopatia, não. A gente acredita que a gente tem que estimular as possibilidades de cura do organismo, dando a esse paciente um medicamento que produza no seu organismo sintomas semelhantes à febre que ele tem. E ele, a partir desse estímulo maior, é que vai ter que reagir à febre natural, que já foi feita no organismo dele por algum motivo, somada ao que o medicamento causou. Então, ele tem um estímulo a mais para reagir. A partir do momento que ele reage a esse estímulo causado pelo medicamento, ele consegue cuidar dessa febre que estava ali naturalmente, né? E o que o medicamento causou vai embora. Exatamente, é um exemplo maravilhoso, eu pude entender tranquilamente, mas também eu já ouvi que a homeopatia, ela causa muito menos estragos ao nosso organismo do que a própria alopatia. É fato? É verdade isso. Então, um dos pontos que hoje está na nossa ideia trazer ao diálogo é os efeitos colaterais dos medicamentos, né? Além dos efeitos colaterais dos medicamentos alopáticos, a automedicação, que é uma característica da nossa sociedade. E como é que a homeopatia vê isso? Né? O que ela pode trazer de positivo para dentro desse universo? Além dos medicamentos homeopáticos, né, do que se conhece até o momento, através da observação clínica, dos estudos científicos, ele não tem efeito colateral, certo? Como a gente trabalha com doses muito pequenas da substância e com o princípio da semelhança, eu consigo aproveitar desta substância que dá origem ao medicamento, efeitos farmacológicos que não nos traz os efeitos colaterais, o que a gente normalmente não quer no medicamento alopático, mais que pela forma como ele é concebido, dentro do princípio que se trabalha, que é dos contrários, ele traz essa característica. Causando, né? Inclusive, em alguns casos, dependências. Isso. Agora, me diz assim, e o público que utiliza a homeopatia? Digamos, idoso pode usar, bebês podem usar, gestantes também. Existe algum tipo de restrição a esse público, Ana? Não, todo o público com muita segurança. O medicamento diluído, que é uma das características da homeopatia, que muito criticado, né? Porque fica perguntando, né? Tem até uma piadinha, é água pura, será que cura, né? E outras questões que existem por aí, que se cria certos mitos. Então, esse medicamento é o que dá
segurança para se trabalhar dentro do princípio da semelhança. Porque se eu não tivesse essa característica do medicamento que muito diluído, que mesmo muito diluído continua fazendo efeito no organismo, talvez eu não poderia trabalhar com o princípio da semelhança. Então, isso foi uma grande descoberta dentro da área médica, certo? Então, eu tenho medicamentos muito diluídos e trabalho com o princípio da semelhança. Na alopatia, eu tenho diferente. Eu trabalho pelo princípio dos contrários e preciso de uma concentração de substância. E isso, né, tem pontos positivos, mas também existem pontos negativos. Uma outra questão, a alopatia, ela pode caminhar em paralelo com a homeopatia? Uma pode não necessariamente eliminar a outra? Sim. Na minha Sem visão, problema? sim, sem problemas. Dependendo do que se trata, dependendo, né, da doença em que se está se tratando, você pode ter um paralelo entre a homeopatia e a alopatia. Tanto é, como eu falei, que a gente tem uma polaridade, mas é justamente no diálogo que a gente pretende, né, iniciando já o ano com esse tipo de conversa, para que a gente possa entender que elas trabalham de formas diferentes, mas que, de acordo com a necessidade daquele indivíduo ou daquela sociedade, elas vão sempre existir concomitantemente. Às vezes, o paciente, naquele momento, ele precisa da alopatia, em outro momento, ele precisa da homeopatia, né? Bom. Então, a gente tem que analisar isso com muito cuidado para que a gente não deixe de usufruir dos benefícios da homeopatia, porque eu só entendo da alopatia. E a alopatia, né? Da mesma forma, quem está dentro do contexto totalmente envolvido, como eu estou há muitos anos com a homeopatia, eu não posso deixar de entender da alopatia, para saber o que ela está trazendo, o que ela está propondo para aquele paciente e, principalmente, como usar. Antibiótico é ruim? Não, antibiótico não é ruim. Antibiótico é necessário. Ele salvou, né, digamos assim, a civilização numa fase do desenvolvimento aí do humano e do sistema de atenção à saúde. Mas o antibiótico, ele é mal usado, ele é mal indicado, ele é mal prescrito, né? E criou-se um mito que o antibiótico ele pode resolver a gripe, por exemplo, o que não é verdade. E as pessoas consomem isso de forma indevida. E por que não, né? A gente não pode aprender com o conhecimento do outro, né? Com o diálogo com o outro. O que a homeopatia traz? Se ela fosse água pura, né? Será que cura? Ela não teria atravessado séculos de existência e estaria presente hoje, dentro, inclusive, do sistema público de saúde, através de um exercício de cidadania. E sempre buscando esse apoio profissional qualificado. Essa foi apenas uma degustação desse assunto, que será ampliado rapidamente, só para a gente fechar. O evento acontece, hoje mesmo, Ana Paula? Hoje, às 7h30 da noite, às 19h30. Na Faculdade Pio X, na Tancredo Neves, né, que está sendo nossa parceira nesse evento, cedendo o local para que a gente possa discutir e também avaliar, né, lá através, por exemplo, eles têm um curso de veterinária, o pessoal da veterinária está muito interessado nesse assunto, qual é a possibilidade da homeopatia dentro disso tudo que nós falamos aqui, né? Dentro da veterinária. Muito bom. Inclusive na veterinária e fazendo sucesso Muitas com todos os possibilidades. animais. Ana Paula, muito obrigado pela sua Eu que presença. agradeço. Um bom evento logo mais. Muito obrigada. Bom dia, obrigado, Ana Prazer. Paula.